Assistiremos agora a palestra Novos Problemas no ISS, Fixo ou Variável. Para coordenar os trabalhos, convidamos o presidente da Câmara de Direito Tributário da OAB Santa Catarina, o advogado Gustavo Amorim. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui representando a Comissão de Direito Tributário da Ordem dos Advogados do Brasil, representando aqui então todos os advogados que na seara tributária nós trabalhamos de uma maneira muito íntima com todos os contadores. Então eu vejo esse como um evento muito bem bolado há alguns anos já pelo nosso colega Dr. André Lemos, e que prontamente foi acolhido pelo presidente Dilson Cordeiro, e vejo então como um evento interessante para a gente interagir nessas questões relacionadas ao direito tributário e à contabilidade. Dando já desde logo seguimento aos trabalhos, a gente inicia esse último painel com uma apresentação do Dr. Gabriel Colasso Vieira. Ele é advogado tributarista, mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, com pesquisa na área de responsabilidade tributária, é especialista em Direito Tributário pelo IBET e é conselheiro do Conselho Municipal de Contribuinte de Florianópolis. Doutor Gabriel, o senhor tem a palavra. É uma satisfação poder estar participando desse 4º Seminário Catarinense de Atualizações Jurídico-Tributárias. O tema que eu vou tratar é sobre ISS fixo. É um tema bastante controverso, bastante polêmico, bastante antigo também, mas interessante pelo fato de que no passar dos tempos a jurisprudência, as discussões acerca desse tema, eles vêm evoluindo bastante, né? Cada momento se discute uma situação diferente, e recentemente o tema também se mostra interessante pelo fato dos contribuintes terem sido surpreendidos com a impossibilidade de fazer o cadastro de sociedades simples, que tinham a responsabilidade dos sócios limitada no contrato social, de adotarem o ISS fixo. Então, nós vamos começar pelo princípio da discórdia. Aí, na verdade, a controvérsia ela gira toda em torno desse dispositivo, Decreto-Lei 406, especialmente em relação aos parágrafos do artigo 9º do Decreto-Lei 406 de 1968. Como todos sabem, né, o ISS ele tem como regra geral que a base de cálculo seja o preço do serviço. Então essa regra está prevista tanto no caput do artigo 9º do Decreto-Lei 406, quanto no caput do artigo 7º da Lei Complementar 116. Mas os parágrafos 1º e 3º do artigo 9º, eles trazem um tratamento diferenciado. Então o parágrafo 1º menciona que quando se tratar de prestação de serviço sobre a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte, o imposto será calculado por meio de alíquotas fixas, né, que é o que veio a ser chamado de ISS fixo, em função da natureza do serviço ou de outros fatores pertinentes. Nesse não compreendida a importância paga a título de remuneração do próprio trabalho. Então esse dispositivo foi o que estabeleceu o ISS fixo. E o parágrafo 3º, ele trouxe a regra de que quando os serviços forem prestados por sociedades, e ele menciona apenas alguns serviços, né, o serviço de advocacia, serviço de contabilidade, medicina, veterinária, economistas, psicólogos, enfim, quando esses serviços forem prestados por sociedades, essas sociedades também vão ficar sujeitas ao ISS fixo, desde que os serviços sejam prestados por profissionais habilitados em nome da sociedade, mas com responsabilidade pessoal desses profissionais. Essa responsabilidade prevista nos termos da lei que regulamenta a profissão. E essa sistemática, ela acaba gerando uma redução da arrecadação dos municípios, né, especialmente com relação ao ISS. E os municípios, com o passar dos tempos, foram tentando encontrar formas de eliminar essa sistemática. Então, inicialmente se discutia a incompatibilidade dessa sistemática com a Constituição Federal de 1988 e, posteriormente, com a edição da Lei Complementar 116 de 2003, se passou a defender que a Lei Complementar 116 teria revogado os parágrafos do artigo 9º do Decreto-Lei 406.
Tá muito ruim o microfone, prefere que eu troque ou tá tranquilo? Então, com relação à inconstitucionalidade do Decreto-Lei 406, o primeiro argumento utilizado pelos municípios é que a sistemática do ISS fixo, ela violaria o princípio da igualdade. Os municípios defendiam que o fato de existir sociedades com faturamentos bem distintos, mas com a mesma quantidade de profissionais habilitados trabalhando pela sociedade, elas recolheriam o mesmo ISS. Então, o Decreto-Lei 406, ele estaria concedendo tratamento igual para contribuintes em situações jurídicas distintas, né? E isso violaria o princípio da legalidade. Outro argumento é o princípio da capacidade contributiva, né? Os municípios também defendiam que a única forma de observar o princípio da capacidade contributiva seria obedecendo a regra geral da base de cálculo de ISS, ou seja, cobrando ISS sobre o preço efetivamente cobrado pelo serviço. Depois, com relação considerando que o Decreto-Lei é uma norma nacional, os municípios passaram a defender também que a União não teria a competência para conceder essa isenção parcial heterogênea, né? Que a União não teria competência para conceder uma isenção de um imposto que é municipal. E, por fim, defendiam também a necessidade de uma lei específica para regulamentar a concessão dessa isenção ou base de cálculo, conforme alguns municípios defendiam. E esses argumentos e essas discussões chegaram ao STF, e o STF, de forma maciça, se manifesta com relação à constitucionalidade do Decreto-Lei 406 e da compatibilidade do Decreto 406 com relação à Constituição Federal de 1988. Então, com relação ao princípio da igualdade, o STF entende que, na verdade, o que o legislador fez foi conceder tratamentos tributários diferentes para pessoas jurídicas que se encontram em situações diferentes. Então, que esses profissionais, que esses contribuintes sujeitos ao ISS fixo, eles têm uma situação jurídica distinta dos demais contribuintes do ISS. E utilizaram a mesma justificativa para eliminar essa suposta afronta do ISS fixo do princípio da capacidade contributiva. E com relação à necessidade o impedimento da União de conceder isenção parcial heterogênea e da necessidade de lei específica, o STF se manifestou no sentido de que a sistemática prevista nos parágrafos 1º e 3º do Decreto-Lei 406, na verdade, não tratam de isenção, nem de redução de base de cálculo, e sim de uma sistemática própria de apuração da base de cálculo do ISS. Então, nesse sentido, não se aplicariam também esses artigos da Constituição Federal e não haveria qualquer incompatibilidade do Decreto-Lei 406 com a Constituição de 1988. E aí, diante dessas inúmeras decisões, em 2003, inclusive a matéria se tornou objeto de súmula, a súmula 663, que prevê que os parágrafos 1º e 3º do artigo 9º do Decreto-Lei 406 foram recebidos, sim, pela Constituição Federal. Então, ok, né? O Decreto-Lei 406, o ISS fixo, foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988. E aí o que os municípios fizeram? No mesmo ano em que foi editada essa súmula, 2003, foi publicada a Lei Complementar 116. E aí surgiram já as novas discussões. E essas discussões elas giravam em torno da potencial revogação do Decreto-Lei 406 pela Lei Complementar 116, especialmente no que tange ao artigo 7º e o artigo 10º da Lei Complementar 116. Então, o argumento da revogação tácita, ela está baseada no artigo 7º da Lei Complementar 116. Os municípios defendiam que o artigo 7º da Lei Complementar 116, ele prevê de forma integral a matéria com relação à base de cálculo do ISS. Então, a Lei Complementar 116 repetiu o caput do Decreto-Lei 406, do artigo 9º, e trouxe outras exceções que não as previstas do Decreto-Lei 406. Então, como a gente pode perceber, nas exceções da Lei Complementar 16,
o legislador não tratou do ISS fixo. E os municípios defendiam que o fato do ISS fixo não estar tratado na Lei Complementar 116 significava a ocorrência de uma revogação tácita. O outro argumento é com base no artigo 10º, no artigo 10 da Lei Complementar 116, e como vocês podem ver, a Lei Complementar 116 revogou expressamente alguns dispositivos do Decreto-Lei 406, mas deixou de revogar o artigo 9º, né? Então ele revogou o 8º, o 10, o 11 e o 12 e deixou de fora o artigo 9º. Mas, por outro lado, revogou expressamente a Lei Complementar 56 de 87. E essa Lei Complementar 56 de 87 é justamente a Lei Complementar que trouxe a redação atual do parágrafo 3º do Decreto-Lei 406. Então, a redação que a gente tem lá no Decreto-Lei 406, referente à possibilidade de sociedades também adotarem o ISS fixo, aquela última redação ela foi concedida pela Lei Complementar 56. E a Lei Complementar 56 foi revogada pelo artigo 10º da Lei Complementar 116. Essas discussões também foram amplamente discutidas pelo Superior Tribunal de Justiça e o resultado disso foi favorável aos contribuintes, favorável à tributação pelo ISS fixo. Então, aqui eu trouxe uma das decisões do STJ que diz que inexiste incompatibilidade entre os parágrafos 1º e 3º do artigo 9º do Decreto-Lei 406, entre o Decreto-Lei e a Lei Complementar 116, que a sistemática de ISS fixo para sociedades uniprofissionais não foi modificada. A Lei Complementar 116 não cuidou de regrar a tributação de ISS para sociedades uniprofissionais e, portanto, não revogou o artigo 9º do Decreto-Lei 406. Nesse outro caso, o STJ se manifestou no sentido de que o artigo 9º, o ISS fixo, no caso, não foi revogado também pelo artigo 10, que era aquele artigo que previa expressamente a revogação de alguns dispositivos. E nessa outra decisão aqui, o STJ se manifestou no sentido de que o legislador pátrio externou a vontade indiscutível no sentido de demonstrar quais os dispositivos legais do decreto-lei que ele pretendia revogar, dentre os quais não se encontra o artigo 9º, seus parágrafos, e, portanto, ele teria mantido o ISS fixo, o artigo 9º e seus parágrafos. Então, essa matéria, analisada pelo STJ, também ela é praticamente pacificada. Existem inúmeras decisões nesse sentido, mas eu trouxe uma decisão aqui para que as empresas tomem cuidado, porque existem tribunais estaduais que têm um entendimento divergente do Superior Tribunal de Justiça, né? Nesse caso aqui, uma decisão lá do Rio Grande do Sul, e nesse caso específico, o Tribunal de Justiça entendeu que realmente a Lei Complementar 116 teria revogado o Decreto 406. E o contribuinte recorreu ao STJ e ao STF, e o que aconteceu é que o STJ disse que a matéria não era de sua competência, que era competência do STF, e o STF disse que a competência também não era sua, e o resultado disso tudo é que o contribuinte ficou impedido de recolher o ISS fixo. Então tem que tomar cuidado também com questões processuais, e as empresas que estão ingressando com ações para discutir esse tema. Bom, então a gente viu que o Decreto-Lei 406, no que tange ao ISS fixo, ele é constitucional, ele foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, que ele não foi revogado pela Lei Complementar 116, e aí parece que é alegria, então, a sociedade que adota exerce aqueles serviços previstos no parágrafo 3º do artigo 9º do Decreto 406, poderiam adotar o ISS fixo. E não é esse o caso, né? Com essas definições do STF e do STJ, a discussão com relação ao ISS fixo acabou tomando uma outra direção, um outro caminho, e passou-se a discutir os requisitos necessários para fazer jus ao recolhimento de ISS fixo. E nesse sentido eu trouxe, tem bastante realmente jurisprudência a respeito, eu trouxe alguns casos pontuais aqui que demonstram riscos, alguns riscos maiores, porque tem mais decisões, outros são decisões mais esparsas.
Mas o primeiro deles é a questão da sociedade empresária, né, da sociedade que foi registrada na junta comercial. Sociedade que é registrada na junta comercial são, por natureza, sociedades empresárias e, portanto, nas decisões do STJ a gente percebe que essas sociedades não poderiam adotar o ISS fixo. A outra situação é das sociedades pluriprofissionais. Existe uma série de decisões também entendendo que as sociedades pluriprofissionais, aquelas que têm mais de um objeto no seu objeto social, elas não poderiam adotar o ISS fixo, que é aquela situação de empresas que têm médico e dentista, advogado e contador. E o outro argumento é das sociedades com sócios que não prestam serviço pessoalmente, aquela situação das sociedades que têm sócios meramente cotistas. Também tem algumas decisões no sentido de que essas sociedades que têm sócios que são remunerados meramente pelo investimento no capital social, desconfiguraria a prestação pessoal do profissional e, portanto, também não faria jus ao ISS fixo. A outra questão de risco é as sociedades que prevêem no contrato social que a distribuição de lucros será proporcional ao capital social, uma situação que eu particularmente acho esdrúxula, mas existem algumas decisões a esse respeito também. Então, se os sócios estão sendo remunerados pela participação no capital social e não pela efetiva prestação de serviço, pela produção realizada para a empresa, isso também desconfiguraria a pessoalidade na prestação de serviço e, portanto, não teria direito ao ISS fixo. Aí tem a situação das empresas, né, sociedades empresárias mesmo. As sociedades têm grandes estruturas e que tentam se fazer passar por sociedades simples, né, fazem um registro de sua constituição no cartório civil de registro de pessoas jurídicas, mas são pessoas que são de fato e aparentemente sociedades empresárias. Então também tem decisões excluindo essas sociedades de adotar o ISS fixo. E as sociedades simples que têm a previsão de responsabilidade ilimitada dos sócios, né? Essa é a questão até mais atual aí que tem sido objeto de polêmica aí nos municípios. Então, com base nesses critérios ali de risco, eu selecionei alguns acórdons para a gente analisar junto. E o primeiro que eu analisei não trata exatamente nenhum daqueles riscos, mas é um lembrete, uma questão para vocês até terem atenção. Quando forem analisar uma situação relacionada ao ISS fixo, para tomarem cuidado se essa decisão se refere a uma sociedade de advogados, que a nossa categoria ela recebe um entendimento mais favorável no que tange ao preenchimento dos requisitos para o recolhimento pelo ISS fixo, em razão do Estatuto da Advocacia, que já prevê na legislação uma série de obrigações para os advogados, para esses escritórios de advocacia. E aí a jurisprudência caminha no sentido de que, independente do que esteja descrito no contrato social dessas sociedades de advogado, elas cumpririam os requisitos de ISS fixo. Então, trouxe uma decisão aqui que diz que sociedades de advogados, qualquer que seja o respectivo contrato social, caracterizam-se como sociedades uniprofissionais, que era um dos critérios, né? Os profissionais que compõem os quadros de uma sociedade de advogados prestam serviço em nome da sociedade, embora sob responsabilidade pessoal. Então, a responsabilidade pessoal que era outro critério. O artigo 16 espanca qualquer dúvida acerca da natureza não empresária das sociedades de advogados, né? Então, com relação também à natureza empresarial. E conclui, então, que a sociedade civil de advocacia, qualquer que seja o conteúdo do seu contrato social, goza do tratamento do tributário diferenciado com relação ao ISS fixo, já que são necessariamente uniprofissionais, não possuem natureza mercantil, sendo pessoal a responsabilidade dos profissionais nela associados aos profissionais habilitados. Então, uma questão para ter atenção aí é com relação à análise de jurisprudência de escritórios de advocacia. Outro ponto de risco é o das sociedades uniprofissionais, né? Existe uma série realmente de jurisprudências do STJ
no sentido de que as sociedades que têm mais de um objeto, têm profissionais habilitados para exercer mais de uma atividade, elas não poderiam recolher o ISS fixo. Nesse caso específico aqui era uma sociedade que era composta por um advogado, um contador e um advogado-contador. Eram 3 sócios, né, e habilitados para exercer essas 2 atividades. E o STJ se manifestou no sentido de que essa sociedade ela não era uniprofissional e, portanto, não poderia recolher o ISS fixo. Esse critério de ISS fixo, apesar de haver uma série, realmente, existem bastante legislações, e até o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, quando analisa a matéria, um dos requisitos que ele coloca é a sociedade ser uniprofissional, é um requisito que tem sido mitigado pelo STJ, que eu trouxe até uma decisão bem recente, de março de 2015, e que o STJ se manifestou no sentido de que o ISS fixo poderia ser recolhido tanto por sociedades uni quanto pluriprofissionais. Opa, voltou em vez de passar aqui. Sociedade empresária. Aí, ó. Ambas as turmas que compõem a primeira sessão do STJ entendem que o benefício da alíquota fixa do ISS é devido por sociedades uni ou pluriprofissionais. Tratando-se de sociedade em que o objeto social é a prestação de serviços técnicos de consultoria e de assessoria, prestados diretamente pelo sócio em que o profissional responde pessoalmente pelos serviços prestados, faz jus ao recolhimento de ISS fixo. Então, uma decisão bastante recente, aí, possibilitando que sociedades pluriprofissionais, nos casos aqui também é de advogados e contadores, pudessem recolher o ISS fixo. Bom, outro critério está relacionado com a natureza empresarial. A Lei Complementar 100, o Decreto-Lei 406, no parágrafo 3º do artigo 9º, ele não traz esse critério como um requisito para que as empresas adotem o ISS fixo. Mas a jurisprudência, ela assim, dá para dizer que é pacífica, no sentido de que quando a sociedade ela tem natureza empresária, quando ela está registrada na junta comercial, ela não tem direito ao ISS fixo. Eu trouxe aqui uma decisão do STJ também, de 2012, em que o STJ se manifestou no sentido de que o fato de a impetrante, no caso, estar registrado na junta comercial é sem dúvida um elemento que induz à conclusão de que a sociedade assume forma empresarial, e não de sociedade simples. E o fato de a sociedade estar registrada na junta comercial já é um indício de que ela não assume características de pessoalidade, tal como exige a lei. Então, o critério da pessoalidade, da responsabilidade pessoal, de fato existe no parágrafo 3º do artigo 9º do Decreto-Lei 406. Mas a natureza empresarial, a relação entre a natureza empresarial e a pessoalidade do serviço é um critério estabelecido pela jurisprudência e não pela legislação. Mas isso é praticamente pacífico aí nas decisões jurisprudenciais. Bom, então a gente viu que o decreto-lei complementar, o decreto 406, ele está em vigor, que as sociedades empresárias não podem recolher o ISS fixo, e aí resta então as sociedades não empresárias a opção por essa sistemática. E aí há algumas empresas que não se caracterizam como sociedade simples, como uma sociedade não empresária, e fazem o seu registro no cartório de registros civis de pessoas jurídicas, com o intuito de transparecer que são uma sociedade simples. E aí também tem decisões a respeito dessa temática, né? No sentido de que as sociedades civis têm que ser constituídas exclusivamente por médicos, ter por objeto social a prestação de serviço especializado com responsabilidade pessoal e sem caráter empresarial. Então, mesmo que ela esteja constituída sobre a forma de uma sociedade simples, se ela tiver caráter empresarial, se ela tiver uma estrutura empresarial, isso já é motivo também para que as empresas sejam impedidas de adotar esse regime especial, esse regime diferenciado. E aí, o que seria então essa natureza empresarial, né? Como é que a gente sabe exatamente se a empresa ela tem natureza empresarial, se tem uma estrutura empresarial,
ou é uma sociedade simples. E a gente tenta recorrer ao Código Civil. O Código Civil, no artigo 982, ele dispõe que considera-se empresária a sociedade que tem por objeto o exercício de atividade própria de empresário sujeito a registro. Ou seja, para ser sociedade empresária, essa sociedade teria que exercer uma atividade própria de empresário. Ou seja, é um conceito que não diz nada, na verdade, porque a gente não sabe o que é empresário, então não sabe o que é uma sociedade empresária. E o artigo 966, ele tenta ajudar o artigo 982, trazendo um conceito de empresário. Diz que considera-se empresário aquele que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços. É o conceito de empresário. E aí a gente vai analisar situações práticas e tentar enquadrar esse conceito, e a gente percebe que esse conceito é totalmente amplo, é um conceito totalmente objetivo, né? A gente teria que definir o que é uma atividade econômica organizada para saber o que é um empresário ou não. E não existe na legislação uma definição exata do que seria esse empresário, o que seria uma atividade economicamente organizada. A gente encontra, na verdade, exemplos, e aí buscando os extremos dessa balança, né, a situação daqueles médicos, 2 médicos que se juntam numa sociedade para exercer a profissão, contratam até uma recepcionista, uma secretária, e são atendidos, prestam serviço de forma pessoal, realmente se responsabilizando pelo seu serviço. Os clientes procuram aquele médico efetivamente pelo serviço que ele presta. Então, eu vou numa consulta com um doutor fulano de tal, se eu chego lá no dia da consulta e não está o doutor fulano de tal, está o ciclano, eu pego minha pasta e vou embora, porque não foi aquele serviço que eu fui tomar. Então, esse seria um exemplo mais claro de uma sociedade não empresária. E do outro lado, nós teríamos os exemplos de sociedades empresárias, que seriam aquelas sociedades que são configuradas mais por sua marca, né? Então, a gente encontraria os hospitais, e até dar o exemplo de uma clínica imagem, né? Eu vou fazer uma ressonância na clínica imagem, para mim não tem relevância quem é o profissional habilitado que vai estar de fato lá realizando aquele procedimento. E sim que aquele procedimento, por estar sendo realizado na clínica imagem, que é uma empresa que tem uma certa credibilidade, vai prestar um serviço seguro. Então seria o exemplo do outro lado da balança. Apesar desse exemplo não ser tão bom, porque similar à clínica imagem, tem a Sonitec, e a Sonitec, por decisão judicial, atualmente, não sei se atualmente, mas existe decisão judicial concedendo à Sonitec a possibilidade de adotar o ISS fixo. Então, eu imagino também que ninguém vá na Sonitec lá fazer um exame procurando um profissional específico. Me parece que tem toda a cara de uma sociedade empresária. Mas, por decisão judicial, está adotando o ISS fixo. Então, o empresário, essa sociedade, ela não pode ser uma sociedade empresária, ela tem que estar registrada no cartório de registro civil de pessoa jurídica, ela não pode ter, não adianta estar registrada nesse cartório e não ter uma estrutura condizente a uma sociedade civil, e aí o contribuinte acha que está tudo certo, que pode recolher o ISS fixo, e ele é surpreendido com um novo critério. O artigo 997 do Código Civil, ele estabelece que quando as sociedades simples elas vão estabelecer o contrato social, o seu contrato social, elas têm que, uma das cláusulas tem que mencionar a responsabilidade dos sócios. Então, o inciso 8º estabelece que os sócios têm que definir se eles serão responsáveis ou não pelas obrigações sociais. E aí, via de regra, na verdade, o empresário nem está pensando nisso, mas quando se faz o contrato social, se coloca que a sociedade se estabelece uma cláusula de limitação da responsabilidade desses sócios, para que eles não respondam pelas obrigações sociais da sociedade. Dentro dessas obrigações sociais se enquadrariam as obrigações tributárias, obrigações trabalhistas, obrigações comerciais. Estaria de fora as obrigações pessoais, aquelas previstas em lei como pessoais do próprio profissional
habilitado a exercer aquela atividade, né? Mas as sociedades foram lá e colocaram que no contrato social que os sócios teriam a sua responsabilidade limitada ao capital social. E aí também receberam os tribunais de justiça receberam uma enxurrada aí de processos a respeito dessa matéria. E a jurisprudência, principalmente do STJ, ela dá para dizer que ela está bem sedimentada no sentido de que realmente esse critério é um critério válido para a exclusão das empresas do Simples Nacional. Trouxe aqui uma decisão do STJ em que foi decidido que a tributação fixa do ISS somente se aplica quando houver responsabilidade pessoal dos sócios e inexistir caráter empresarial na atividade realizada. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, o que afasta o benefício da tributação fixa. Então, é um posicionamento que realmente vem sendo adotado pela jurisprudência, é o posicionamento majoritário, mas que particularmente, com a devida vênia, né, eu acho que é um posicionamento que está bastante inadequado, especialmente porque ele não é um critério legal, né, um critério criado pela jurisprudência. Como se a gente for analisar aqui o parágrafo 3º do artigo 9º, a gente vai perceber que o que o dispositivo traz como obrigação é que cada profissional habilitado assuma a responsabilidade pessoal nos termos da lei aplicável, ou seja, que ele assuma a responsabilidade nos termos das leis que regulamentam as atividades que eles prestam. Então, no caso, o advogado ele é pessoal pelo serviço que ele está prestando, o médico é responsável pelo serviço que ele está prestando, independente da responsabilidade do sócio perante a sociedade. Quem assina a petição, quem tem a capacidade postulatória, é o advogado, é ele que vai assinar. É o contador, pessoa física, que vai assinar o documento contábil, não é o escritório de contabilidade. É o médico que vai assinar uma requisição médica, não é a clínica médica que está assinando aquela requisição, é o médico que é responsável por aquele documento. É o engenheiro, o arquiteto que vai assinar a RT, é ele que é responsável por aquele projeto que ele está fazendo e não a sociedade da qual ele faz parte. Então, a responsabilidade pessoal que a legislação estava querendo impor a essas sociedades que teriam a potencialidade de adotar o ISS fixo, era essa responsabilidade profissional e não a responsabilidade social. E outro argumento que me leva a ter esse entendimento é que se a gente for analisar com cuidado esse dispositivo, a gente vai perceber que essa responsabilidade pessoal ela é inerente a cada profissional habilitado, seja ele sócio ou não. Então, assim, mesmo aquele profissional que não é sócio da sociedade, ele tem que ter responsabilidade social, uma responsabilidade profissional, ele tem que responder pessoalmente pela atividade dele. E é o que vai acontecer. Um médico contratado, ele vai ter responsabilidade pessoal. No caso desse entendimento que está sendo adotado pela jurisprudência, não teria sentido, porque o fato de uma sociedade ela ter uma responsabilidade limitada, isso não limitado ao capital social, pelas obrigações da sociedade, o profissional habilitado que não é sócio, ele não tem relação nenhuma com o que está prescrito no contrato social da sociedade. Então, se essa sociedade ela tem essa cláusula de limitação da responsabilidade social, para os profissionais habilitados que não são sócios, essa regra não tem a mínima valia. Então, esse é um entendimento particular e que, se a gente for perceber, analisando a jurisprudência, ele vem sendo adotado também nos tribunais estaduais e espero que em determinado momento ele seja capaz de ser alterado no STJ. Eu trouxe aqui uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, em que restou decidido que não é o fato de se tratar de uma sociedade limitada, que no caso de exame impedirá a plena responsabilização dos médicos pelo exercício da profissão. Relevante observar que a construção da sociedade sob uma forma de responsabilidade limitada, per si, não basta para a descaracterização do caráter uniprofissional da hora impetrante. Então são decisões recentes, de 2014, que estão caminhando no sentido diverso do entendimento majoritário do STJ. No mesmo sentido, uma decisão do Rio Grande do Sul,
no sentido em que restou decidido que não é óbice a tributação fixa adotar a forma de responsabilidade patrimonial limitada, pois isso nada tem a ver com o critério da tributação privilegiada, a possibilidade na execução dos serviços. Uma coisa é a responsabilidade patrimonial, outra é a pessoalidade na atividade, isso que estava tratando. Ademais, é uma opção da sociedade simples. O próprio artigo 997, ele permite que as sociedades simples, elas adotem ou não a responsabilidade limitada. Bom, e diante desse cenário, então, qual seria a solução, né, para as empresas que são sociedades simples e que não estão adotando e que o contrato social prevê uma responsabilidade limitada dos sócios no que tange às obrigações sociais da sociedade? A primeira opção seria realmente a adoção de medidas judiciais. A gente vê que existem decisões recentes e favoráveis aos contribuintes, caminhando em sentido diverso do entendimento majoritário do STJ. Seria interessante até, de repente, a propositura de uma ação coletiva, em nome de entidade, dos contadores, por exemplo, para que fosse declarada a possibilidade dos contribuintes adotarem o ISS fixo, mesmo que tivessem a responsabilidade limitada, prescrita no contrato social. E a outra situação que a gente tem verificado bastante aí na prática é que muitas empresas estão alterando o contrato social e modificando essa cláusula que prevê a responsabilidade limitada, que é uma alternativa que tem que ser analisada com bastante cautela, né? Porque essa decisão ela não pode ser analisada meramente pelo enfoque tributário, da incidência de ISS fixo ou variável. O empresário, é importante que ele pense realmente nos riscos de estar colocando no contrato social, que ele vai ser responsável subsidiariamente com a empresa pelas obrigações tributárias que ela venha a ter, as obrigações trabalhistas, obrigações comerciais. Eventualmente a empresa contrata equipamento e aí não consegue pagar esse equipamento. Se tira essa cláusula, o sócio ele vai responder junto com a sociedade por essas obrigações não cumpridas. Então eu acho que a primeira opção seria realmente discutir isso judicialmente, tentar realmente buscar essa mudança de entendimento, e acho que por meio de ações coletivas isso ficaria mais interessante. E a segunda opção é realmente discutir essa questão com os empresários e que eles ponderem o que realmente para eles, na sociedade deles, dentro da realidade deles, é melhor se manter essa responsabilidade limitada ou mudar para responsabilidade ilimitada. Uma outra questão que eu aproveitar para falar também é que a gente tem verificado na prática que muitas clínicas médicas que possuem uma estrutura empresária, elas deixam de fazer o seu registro na junta comercial, fazem o registro no cartório de registro civil para serem sociedades simples e com base nisso poderem adotar o ISS fixo. E essas clínicas, na maioria das vezes, que tem realmente essa estrutura empresarial, elas poderiam estar recolhendo os impostos, os tributos federais, o imposto de renda CSLL, com base naquelas alíquotas especiais dos serviços hospitalares, né? Então, as empresas, em vez de se registrar na junta comercial como sociedades empresárias e adotarem esse regime dos serviços hospitalares, que daria um ganho econômico uma vantagem financeira muito maior do que o recolhimento do ISS fixo, elas acabam se registrando como sociedade simples, adotando ISS e perdendo essa oportunidade dos serviços hospitalares. Bom, eram essas as minhas considerações. Queria mais uma vez agradecer a oportunidade que foi concedida, parabenizar os organizadores do evento e desejar uma boa tarde a todos. Muito obrigado. E a gente sabe que muitas vezes, né, o fisco municipal acaba notificando e o contribuinte vai ter que correr atrás. Então é mesmo de se avaliar eventualmente uma ação coletiva, né? Mas
né, avaliando também os riscos de eventualmente uma ação coletiva ser revertida e os outros contribuintes, né, serem prejudicados. Né. E só para acrescentar, a título de novidade, essa discussão do ISS simples, ela fixo ou variável, ela voltou de novo agora com a Lei Complementar 147. Né. Especificamente, a gente analisou essa questão ali na Comissão de Direito Tributário da OAB para os escritórios de advocacia, porque a gente, diferentemente dos contadores, a gente não tem aquela regra clara no sentido de que a gente, pelo menos na minha opinião, né, de que a gente poderia excluir o ISS variável, a alíquota de ISS variável e continuar no fixo. Na verdade, a Lei Complementar 147, na minha opinião, naquele artigo 18, parágrafo 18, ela diz que vai poder, só que depende de uma lei municipal nova e também não para todos os pequenos escritórios, né, e sim para aqueles que tiverem até a segunda faixa de receita, né, até 30 mil. Então é mais uma discussão, né, que em breve o colega etc. vai fazer para a gente numa outra oportunidade. Né. Obrigado e parabéns. Né.